Olá, seja bem-vindo a Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês o capítulo 4 do livro da Organização Política Feminista, organizado pela Aline Rossi em 2020. Vamos lá. Conhecer a História para Fazer História, escrito por Carol Hennish em 1996. Quando era estudante, no início dos anos 60, na Drake University, em Des Moines, Iowa, as regras eram bem diferentes para as mulheres. Não tínhamos permissão para usar calças na escola, a menos que estivesse um frio abaixo de 0. As mulheres eram obrigadas a viver nos dormitórios do campus até os 23 anos de idade. Os homens não. As alunas tinham que estar no dormitório às 10 da noite durante a semana e à meia-noite nos finais de semana. Os homens não. Lembro-me várias vezes de ficar muito irritada quando os oradores chegavam ao campus e as mulheres precisavam voltar aos dormitórios após o discurso, enquanto os estudantes do sexo masculino ficavam conversando com o orador. Em vez de exigir o que realmente queríamos, o fim de todas essas regras para as mulheres, pedimos educadamente ao reitor dos estudantes que estendesse um pouco as nossas horas. Tínhamos muito o que aprender. Depois da formatura, me ofereceram um emprego de verdade como repórter do escritório da United Press International Des Moines. Acho que fui a primeira mulher a ocupar esse cargo lá. Minha área era a legislatura do estado de Iowa. Algumas semanas antes do início da sessão, outro repórter, um homem com ainda menos conhecimento e capacidade de escrever do que eu, foi contratado e ele recebeu minha função e eu fui designada para a redação. Fui nomeada repórter legislativa alternativa e na primeira vez em que apareci no estacionamento da imprensa do Capitólio, o atendente não me deixou estacionar porque ele não acreditava que eu era realmente repórter, porque eu era mulher. Quando finalmente entrei, descobri que os legisladores não queriam conversar com a repórter. Tudo isso também era feito de forma descarada, já que não havia um movimento feminista para impedir. Desgostosa e desesperada, fui me juntar ao movimento pelos direitos civis do Mississippi, que estava travando e ganhando uma grande luta contra o racismo e a segregação. Imaginei que, se não pudesse escrever sobre eventos importantes, iria ajudar a fazer a história. Naquela época, eu não fazia ideia de que essa decisão mudaria completamente a direção da minha vida. Quero deixar bem claro que não iniciamos o movimento de libertação das mulheres na década de 60 porque odiávamos os homens em si, mas porque odiávamos ser oprimidas. Os homens costumavam exercer a opressão e queríamos que eles parassem com isso. Queríamos que eles nos tratassem com respeito, saíssem da frente e que ficássemos lado a lado em nosso próprio lugar, parcialmente para que homens e mulheres pudessem realmente se amar, sexualmente e como camaradas, como iguais. Acreditamos que nossa libertação era do interesse da maioria dos homens a longo prazo e também do nosso, mesmo que isso significasse uma luta séria para fazê-los abandonar sua posição privilegiada. Sabíamos, por exemplo, que se os homens assumissem a mesma responsabilidade por seus filhos, perderiam algum tempo livre e teriam que trabalhar mais, mas ganhariam algo muito mais precioso, um relacionamento próximo e bom com a família. Alguns homens veem isso mais claramente do que outros e querem apoiar o feminismo. Temos que ensiná-los como e por que dar esse apoio, assim como muitas vezes precisamos ensiná-los a fazer amor de maneira mais satisfatória ou a como realmente limpar o banheiro. Além disso, os trabalhadores são nossos aliados em potencial na luta contra nossos opressores capitalistas. É muito difícil encontrar as palavras certas para falar dos anos mais bem-sucedidos do movimento de libertação das mulheres no final dos anos 60 e início dos anos 70, porque os termos e conceitos com os quais todos tinham pelo menos uma familiaridade passageira foram cooptados, distorcidos, enterrados ou até virados do avesso. O resultado da distorção desses conceitos é que isso impede muitas mulheres de saber por que deveriam se preocupar com esses termos e com o rico tesouro de ideias que possuem. Não estou tentando sustentar os anos 60 aqui como um tipo de ideal que nunca poderão alcançar. Muito pelo contrário, estou aqui para falar sobre sua herança radical, porque acredito que vocês podem usá-la para tornar a história ainda melhor do que nós. Chamamo-nos de radicais e liberacionistas das mulheres com muito orgulho. Por radical, não queremos dizer extremo. Queríamos dizer no coração ou na raiz. Queríamos chegar ao cerne da questão,
entender a raiz de nossa opressão como mulheres, para que soubéssemos lutar para vencer, não apenas lutar para aparecer ou para poder dizer que estávamos fazendo alguma coisa. Queríamos tanto para nós e nosso sexo. Não estávamos dispostas a aceitar meras migalhas da mesa da liberdade, como costumava dizer o movimento dos direitos civis. Precisamos sempre lembrar que cada centímetro de liberdade que desfrutamos hoje foi disputado e conquistado por mulheres unidas na luta, por mulheres que, como nós, queriam a libertação acima de tudo, porque era a única maneira de conseguir o que queríamos e precisávamos, realizar nossos sonhos. O radicalismo sempre foi e ainda é crucial para essa luta. Há muita confusão sobre o que é e o que não é radical. A compreensão de uma ideia como radical não ocorre da noite para o dia ou do nada. Não vem dos livros, mas da experiência em lutas pela liberdade. Isso vem particularmente da experiência real da teoria, estratégia e tática radicais, de realmente entrarmos na batalha. Sem teoria radical, não haveria movimento de libertação das mulheres. Sem estratégias e táticas radicais, não temos esperança de abolir a supremacia masculina. A história, tanto a história do movimento de libertação das mulheres quanto a história do progresso humano, mostra que, sem radicais, não há progresso para as mulheres ou para as massas de pessoas. Cathy Sarah Child e outras explicam isso bem no livro Feminist Revolution. O teste da teoria radical é: isso é verdade no mundo real? É uma verdade profunda que vai até as raízes, a fonte e o cerne de uma questão? O que é falso não pode ser considerado radical. Quando falamos da teoria feminista radical, queremos dizer a verdade profunda e radical sobre a situação das mulheres. Quando aplicamos radical ao movimento de libertação das mulheres, queremos dizer a verdade profunda e radical sobre nossa luta pela libertação. Agora, existem outras verdades, profundas e radicais, sobre outras coisas neste mundo além das mulheres e da libertação de mulheres. Mas devemos ter cuidado para não as confundir com as mulheres e a libertação das mulheres. Por exemplo, muitas pessoas, inclusive as mulheres, tentam redefinir o feminismo radical para significar a luta contra todas as injustiças da sociedade, colocando-as sob o guarda-chuva feminista e, portanto, tornando o feminismo sem sentido. Dizer que a exploração econômica, pobreza, racismo, paz ou meio ambiente são questões feministas não é, em primeiro lugar, verdadeiro. São questões que dizem respeito tanto a homens quanto a mulheres e devem ser resolvidas por homens e mulheres trabalhando juntos. O efeito de chamar essas outras questões de feministas é que os problemas reais que nos afetam como sexo são deixados de lado. Nossos problemas são diluídos ou até perdidos. As mulheres acabam lutando por tudo, menos por nossa própria liberdade. E isso tira os homens da reta, porque esses são os problemas que os afetam e que eles deveriam estar combatendo. Se o movimento de libertação das mulheres não lutar pela libertação das mulheres, quem o fará? Nosso objetivo declarado está no próprio nome, movimento, de libertação das mulheres. O encurtamento do nome para o movimento das mulheres às vezes é apenas negligência, mas muitas vezes é uma tentativa de redirecionar o impulso do feminismo radical e acalmá-lo. O objetivo de um movimento de mulheres pode ser praticamente qualquer coisa. O objetivo do movimento de libertação das mulheres é claramente a libertação das mulheres. Lutar em grupos segregados como mulheres nessas outras questões, não importa quão cruciais elas sejam, é um passo atrasado e reacionário, porque nos torna uma espécie de senhoras auxiliadores da verdadeira luta. Quando lutamos em questões gerais, fazemos isso como pessoas, não como mulheres. Por outro lado, quando nos deparamos em grupos apenas de mulheres para combater a supremacia masculina, é porque reconhecemos a necessidade de nos organizar fora do alcance do ouvido do opressor. Assim como os sindicatos, tivemos que lutar pelos direitos de nos encontrar sem os chefes na sala. Algumas mulheres dizem que precisamos de espaços livres de homens para combater essas questões gerais, mas nunca evitamos os confrontos com os homens no movimento geral. Para nós, lutar pela igualdade nos grupos do movimento fazia parte da luta pela libertação das mulheres. Formamos grupos de mulheres dentro desses grupos para lidar com a supremacia masculina que estava nos impedindo de participar plenamente. Portanto,
A teoria feminista, para ser radical, deve ser verdadeira, honesta e sem medo de suas próprias conclusões. Deve revelar a posição das mulheres como realmente somos. Ela testa todas as premissas em contraste com o que sabemos, o que podemos aprender compartilhando nossas próprias experiências, e não o que um homem, um livro ou mesmo uma mulher nos diz que é verdade. No movimento de libertação das mulheres, sempre confiamos muito em nossas próprias experiências e sentimentos para estudar nossa posição na sociedade e desenvolver nossa teoria e estratégia de mudança. Chamamos isso de alavancar consciências. Estávamos firmemente comprometidas em encontrar a verdade sobre a massa de mentiras sobre as mulheres e contá-la da maneira mais clara possível. Um dilúvio de regras sufocantes sobre como fazer a conscientização viria mais tarde, mas a princípio, a única regra era dizer a verdade para que nossa análise se baseasse na verdade da vida das mulheres. Colocamos na vanguarda de nossa luta as formas de opressão que todas as mulheres experimentam e da qual todos os homens se beneficiam, para que elas entendam que mesmo o melhor dos homens não é bom o suficiente e é necessária uma verdadeira mudança fundamental nas relações de poder. Essas questões, puericultura pública, homens dividindo as tarefas domésticas, bom sexo, respeito, aborto, roupas restritivas e padrões de beleza, não eram necessariamente as mais sensacionais ou horríveis, nem as que mais cortavam o coração ou para atrair a mídia. Quando discutimos e organizamos questões que não acontecem diretamente a todas as mulheres e que são cometidas por todos os homens, como estupro ou violência contra mulheres, as apresentamos como parte de todo o cenário e não como questões isoladas de outros aspectos de nossa opressão. A conscientização nos ajudou a cortar a tendência que todos nós temos até certo ponto de substituir a realidade pela ilusão. É absolutamente necessário entender nossa situação se quisermos mudá-la. É por isso que o ato de alavancar consciências veio de feministas radicais. Estávamos determinadas a examinar nossas vidas com base no que sabíamos e no que podíamos saber, sem olhar para algum pensamento positivo sobre uma idade de ouro do matriarcado, quando as mulheres supostamente governavam o mundo. Por meio da conscientização, aprendemos desde cedo que o pessoal é político, que muitos daqueles que pareciam ser nossos problemas e frustrações individuais eram realmente um problema social que era resultado do poder que os homens tinham sobre nós. Estar presa ao trabalho doméstico e à educação dos filhos, falta de aborto e cuidados dos filhos, sexo insatisfatório, códigos de aparência opressivos, padrões duplos e falta de respeito foram todos os problemas políticos que resultaram na usurpação de nosso tempo, trabalho e energia mental e emocional. Portanto, argumentamos que cada mulher que resistia por si mesma, embora fosse muitas vezes necessário, não era suficiente para conquistar a liberdade. Teríamos que nos unir como os sindicatos haviam feito e como o movimento pela libertação negra estava fazendo, para construir poder suficiente para mudar a sociedade como um todo, não apenas um homem de cada vez. Precisávamos de um forte movimento de libertação das mulheres que pudesse falar e agir com o poder de uma classe no interesse de todas as mulheres. O pessoal é político é um daqueles conceitos que foram invertidos. Isso não significa que agir em nossas vidas pessoais, como repreender um homem por contar uma piada sexista, é um substituto eficaz para trabalhar coletivamente em um grupo para conquistar algum poder real. Se o teste da teoria radical é a verdade, o teste da estratégia e da tática radicais é a eficácia. Agora, algumas pessoas pensam que o feminismo radical significa pegar uma arma e atirar no primeiro machista que você vê. Não queremos limitar nossas táticas antes do tempo, mas parece óbvio que esse não é o caminho para fazer uma revolução feminista. Afinal, muitas de nós querem que os homens se moldem, não que desapareçam da face da terra. Outras pensam que táticas radicais significam apenas marchar nas ruas. Embora essa seja certamente uma tática eficaz em muitas situações, estar nas ruas não é radical por si. Depende do porquê estamos lá e se estar lá é o que mais precisa ser feito naquele momento. Ser radical significa permanecer flexível e adequar nossas ações à situação concreta em que nos encontramos. Às vezes,
a coisa mais eficaz a fazer pode ser recuar rapidamente e viver para lutar outro dia. Às vezes, a coisa mais militante e radical que uma pessoa pode fazer é simplesmente dizer as coisas como elas são. Precisamos aprender e usar velhas táticas comprovadas, bem como criar novas. Temos que ousar tentar as coisas, mas não de maneira individualista e não sem pensar nas coisas e entender o que estamos fazendo. Acreditávamos e tentamos colocar em prática o slogan "A sororidade é poderosa", uma frase criada por Kathy Sarachild em 1968 na primeira ação das Mulheres Radicais de Nova York, na Brigada Janet Henke em Washington. Reconhecemos que a unidade das mulheres era necessária para um movimento político bem-sucedido. Alguns de nossos grupos tinham regras como não flertar ou mexer com o homem de outra irmã. Não ficávamos desconcertadas ao exigir poder para as mulheres. Não caíamos nisso de exigir o empoderamento covarde de mulheres individuais que tantas vezes vemos em pôsteres e títulos de livros. O empoderamento implica que uma mudança de atitude é suficiente, em vez de realmente colocar o poder nas mãos das mulheres. A Irmandade é Poderosa não significava apoio individual e acrítico a qualquer coisa que uma mulher fizesse, como aconteceu mais tarde. Estávamos falando sobre o poder político, poder social, a unidade para tomar o poder de determinar o que acontecia em e às nossas vidas. Reconhecemos a necessidade de nos elevar elevando outras mulheres. Não poderíamos elevar nosso sexo apenas elevando a nós mesmas, porque enquanto uma mulher pudesse ser tratada como uma estúpida, qualquer mulher poderia. Nós éramos mulheres liberacionistas, não mulheres liberadas. Não nos considerávamos ou aspirávamos ser supermulheres, mas sim criar condições em que nenhuma mulher tivesse que ser supermulher para ter o que precisava, ter respeito, ter uma família e contribuir com a força de trabalho pública fora de casa. Nós dávamos nomes aos bois. Betty Friedan escreveu sobre o problema que não tem nome, e nós o denominamos supremacia masculina. Dissemos que os homens oprimem as mulheres, os brancos oprimem os negros, os chefes oprimem os trabalhadores, os ricos oprimem os pobres, pelas reais vantagens materiais que obtêm disso, não porque sofrêramos uma lavagem cerebral ou fomos socializadas por uma entidade vaga chamada sociedade. Não falávamos sobre sexismo, racismo e exploração aparentes, como se eles talvez não existissem ou realmente não pudessem ser reconhecidos. Não exigimos apenas escolha, mas sim aborto seguro sob demanda. Dissemos as palavras que realmente queríamos dizer e que nos ajudavam a organizar. Isso não desligou as mulheres. Elas responderam em massa, como depois do protesto do concurso Miss América, quando Ross Bechendel, uma das integrantes das Mulheres Radicais de Nova York, apareceu no programa David Susskind e disse, abre aspas, "Todos os dias na vida de uma mulher é um concurso Miss América ambulante", fecha aspas, e nós recebemos mais cartas do que podíamos responder. As mulheres responderam a um grupo que se chamava Mulheres Radicais de Nova York e escreveram, "Eu esperava por algo assim a minha vida toda". O movimento de libertação das mulheres inicialmente teve bastante sucesso em expor o mito de que nossos problemas como mulheres estavam todos na nossa cabeça. Mostramos que eles vieram da sociedade supremacista masculina em que vivemos. Falar a verdade sobre sexo, amor, homens, trabalho, em grupos de conscientização e depois analisar nossas experiências nos levou a descobrir que as circunstâncias reais geralmente estavam na raiz e não em alguma dificuldade psicológica. Fazíamos certas coisas não porque sofremos lavagem cerebral ou condicionamento, mas porque existiam punições reais por ousar ir contra as regras, escritas ou não escritas. Se as mulheres usavam maquiagem, não era apenas porque sofremos uma lavagem cerebral pela publicidade, mas porque éramos forçadas a lidar com a pressão constante de homens e chefes para aparentar de certa maneira. Chamamos esse entendimento do porquê as mulheres agiam da maneira que agimos de linha pró-mulher. Como escrevi em O Pessoal é Político, em 1969, abre aspas, "O que a linha pró-mulher diz, basicamente, é que as mulheres são pessoas realmente legais. As coisas ruins que são ditas sobre nós, enquanto mulheres, são mitos. Disseram, as mulheres são estúpidas.
Táticas que as mulheres usam para lutar individualmente, disseram, as mulheres são vadias. Ou são realmente coisas que queremos levar para a nova sociedade e queremos que os homens compartilhem também, disseram, as mulheres são sensíveis e emocionais. As mulheres, como pessoas oprimidas, agem por necessidade, não por opção, como agir como idiotas na presença de homens. As mulheres desenvolveram excelentes técnicas de embaralhamento para sua própria sobrevivência, como ser bonita e risonha para conseguir ou manter um emprego ou homem, que devem ser usadas quando necessário até que o poder da nossa unidade possa tomar seu lugar. As mulheres são inteligentes para não lutar sozinhas, como são os negros e os trabalhadores. Estar em casa não é pior do que na corrida dos ratos do mundo do trabalho. Ambos são ruins. Mulheres, como negros, como trabalhadores, devemos parar de se culpar por nossos fracassos. Fecha aspas. A linha pró-mulher, mais tarde, seria distorcida para apoiar a ideia reacionária de que as mulheres são inerentemente superiores aos homens. Durante a luta de um século pelo direito de voto das mulheres nos Estados Unidos, muitas feministas alegaram que as mulheres usariam seu voto para trazer moralidade, paz e harmonia ao mundo. Isso não aconteceu. As mulheres devem reivindicar seu direito de participar dos assuntos do mundo com base na justiça, não na pureza. Caso contrário, acabamos em uma nova prisão criada por nós mesmas. As mulheres são capazes de arrogância, crueldade, assassinato, abuso infantil, traição e trapaça, roubo e de serem soldados. Os homens são capazes de amar, cuidar e de honestidade, humildade, fidelidade, justiça e desejo de paz. A questão complicada é como criamos uma sociedade na qual o positivo em todo o potencial humano é trazido à tona. Como radicais, comprometemo-nos a mudar o mundo de uma maneira que dava esperança às pessoas e as atraía para se juntar a nós. As pessoas arriscavam ou abandonavam empregos, carreiras, amantes, lares, laços familiares, economia de vida, sanidade, segurança e, em alguns casos, a vida, por algo maior e mais importante que cada uma de nós como indivíduos. Nós trabalhamos duro. Enquanto muitas de nós não pensávamos que a supremacia masculina e o capitalismo e o racismo seriam tão intransigentes quanto provaram ser, estávamos cientes de que seria necessária uma enorme quantidade de trabalho duro e sacrifício para melhorar nossas vidas. Incentivamos e estimulamos umas às outras a realizar o tipo de trabalho árduo que nos tornava eficazes. Com toda sinceridade, não posso dizer que não houve competição no movimento, mas, como regra, nos deliciamos com o trabalho umas das outras. Quando alguém escrevia um artigo, apresentava uma nova ideia ou adotava alguma ação ousada, ficávamos emocionadas e inspiradas. Colocamos nossa fé no povo. Acreditávamos que poderíamos nos unir em uma força forte o suficiente para eliminar todas as mentiras e medos, para educar ou forçar as pessoas a abandonar seus preconceitos, ódios e privilégios. Eu tenho que admitir que esta é uma das ideias que eu acho mais difícil de manter. O racismo, o sexismo, a arrogância de classe e o poder que permeiam a sociedade agora, às vezes parecem insuperáveis. Mas então ouço falar de alguma luta pela liberdade ou leio uma análise esclarecedora de alguma luta, ou o inimigo expõe sua fraqueza e estupidez e mostra que não é invencível, e fico pronta para voltar à luta. Às vezes, só preciso sentir a indignação e a raiva das pessoas que se manifestam contra a injustiça. E penso, é isso aí, vamos lá. Estas são apenas algumas, e principalmente muito genéricas, coisas que acredito que fizemos corretamente e que devemos construir para dar outro grande salto em frente, ou mesmo um grande passo. Nossos erros foram muitos, e também precisamos entendê-los para não os repetir. Mas, para fazer isso de qualquer maneira significativa, precisamos fazer história novamente. Sei que toda vez que ouso fazer algo, aprendo algo importante. Às vezes, pode ser frustrante, doloroso ou confuso, mas cada passo, mesmo que seja pequeno ou não seja o sucesso que esperávamos que fosse, nos ensina algo. Lembro que foi difícil levantar e pendurar a faixa de libertação das mulheres dentro do salão de convenções do concurso Miss América. Fazer isso significava interromper o grande momento da saída da Miss América, quando ela começasse seu discurso de despedida.
Parecia uma coisa tão rude e terrível de fazer com essa mulher. E lembro-me de pensar, nós realmente temos que fazer isso? Mas enquanto estávamos ali, gritando, liberdade para as mulheres, não há mais Miss América, libertação das mulheres, um grande e maravilhoso sentimento libertador me ocorreu. Há um velho slogan dos anos 60 que diz, ouse lutar, ouse ganhar. Nunca venceremos a menos que ousemos lutar. Isso é um fato da vida. Você não pode avançar com a bunda sentada na cadeira. Acho que uma das coisas mais importantes que o movimento de libertação das mulheres pode fazer agora é se organizar em organizações eficazes. Já chega de faça suas coisas. Nem tudo que uma mulher faz em nome do feminismo é bom, e nem tudo que um grupo feminista faz é bom. Algumas estratégias são mais eficazes que outras, e algumas até nos atrasam. No início de nosso movimento, éramos muito boas em alavancar consciências, mas deixamos de construir organizações contínuas com lideranças escolhidas e responsabilizáveis. Devemos levar ainda mais a sério o nosso trabalho, realmente nos aprofundar e fazer a lição de casa. A tarefa de uma revolução feminista será mais difícil do que qualquer uma de nós imaginava quando iniciamos o movimento de libertação das mulheres quase 30 anos atrás. Teremos que ser mais bem organizadas do que nossos opressores, mais determinadas, mais persistentes, mas temos décadas de história recente para estudar e séculos de luta feminista para nos guiar. A direita reacionária. Quero dizer algumas palavras sobre a direita reacionária, que é uma redundância em termos, acredito eu. Alguns dizem que a direita está forte hoje, o fascismo está chegando e nos pegará se não aplicarmos todos os nossos esforços em detê-los. Há alguma verdade nisso, mas a verdadeira questão é, qual é a melhor maneira de fazer isso? Antes de tudo, quero que vocês tenham a certeza que a direita sempre esteve presente e sempre teve tanto controle quanto agora. Ei, eu cresci nos anos 50, quando os valores da família estavam tão no controle que eu não sabia o que era um aborto. Eu sabia que se engravidasse no ensino médio, teria um casamento relâmpago ou seria mandada embora para ter o bebê e dar para adoção. E você acha que a direita está forte hoje? O que depois é a direita dos anos 50, o movimento dos anos 60? Não com slogans e comícios para parar a direita, mas com organizações dedicadas à liberdade e à igualdade, social, econômica e política. Dedicadas a colocar o poder nas mãos das pessoas, as pessoas que realmente fazem o trabalho, a produção e a reprodução, em vez de deixá-los nas mãos de parasitas que vivem às custas de todo mundo. Eu ouço os jovens se lamentando porque cresceram sob o governo de Reagan e Bush. Bem, nós crescemos sob McCarthy e General Eisenhower e Richard Nixon. Também tínhamos a mídia nos dizendo qual era o nosso lugar, e era em casa, ponto final. Os comerciais de TV estavam nos vendendo laquês da marca Tony e cera de chão, e uma mulher de verdade sabia como usá-los e ficava em êxtase ao ver um piso brilhante, e ai dela se atrevesse a exigir um pouco de êxtase no quarto. A direita não é forte porque eles estão corretos. Eles não são fortes porque sua ideologia é atraente para a grande maioria. Eles são fortes porque somos fracas. Não estamos ganhando tanto agora. Na verdade, estamos sendo empurradas para trás. Mas isso é porque estamos desorganizadas e temos pouca unidade. Nem sequer temos publicações nacionais que trazem as notícias das lutas das pessoas e nos ensinam a fazer melhor nosso trabalho. Eu tive um pequeno grupo de discussão em minha casa, uma noite depois de assistirmos ao documentário sobre o movimento dos direitos civis do Mississippi, chamado Liberdade em Minha Mente. A única coisa que aprendi naquela noite foi que, quando se trata do movimento geral contra a opressão capitalista, dificilmente as pessoas ainda sabem o que querem. Nem sequer temos uma ideologia para nos unirmos. Como você pode ganhar se não sabe pelo que está lutando? As pessoas que antes se consideravam socialistas olham para o que está acontecendo nos antigos países socialistas e dizem: o socialismo falhou, acho que não posso mais ser socialista porque o socialismo não funciona. Em vez de olhar para o que deu errado com a prática, ao tentar colocar em prática os princípios do socialismo, eles dizem que é um fracasso. Mas como Kwame Ture, que eu conheci como Stokely Carmichael, apontou em um discurso aqui recentemente, os princípios ainda são sólidos, mesmo que ainda não tenham sido corretamente colocados em prática.
A libertação das mulheres também não foi posta em prática. Ainda não venceu, mas abandonaremos o grande princípio pelo qual lutamos porque ainda não vencemos? Antes da queda da União Soviética e contratempos semelhantes para o socialismo em todo o mundo, ser vermelho significava que o governo e os poderes o consideravam um subversivo perigoso. Agora, isso significa que você é apenas uma relíquia do passado, pressionando uma ideologia ultrapassada e ineficaz. Isso é algo realmente inteligente para atrair os americanos, porque alguns de nós podem resistir, pelo menos às vezes, a ser considerado um subversivo perigoso. Mas olha, é tão difícil ou até mais difícil ser descartado como idiotas irrelevantes e obsoletos. No momento em que as grandes empresas estão dando um grande salto em frente ao internacionalizar sua força de trabalho e seus mercados, ou seja, perseguir os mercados, mão de obra barata e outros recursos naturais ao redor do mundo aos quais não têm direito, parece-me que a maior parte dos que escrevem radicais masculinos como Marx, Lenin e Mao está se revelando verdade. Confira. Não ouça a interpretação de outra pessoa sobre o que esses grandes revolucionários disseram. Leiam por si mesmas. Muitas de nós, no movimento de libertação das mulheres, aprendemos muito com esses teóricos e com as revoluções que eles lideraram. O primeiro artigo que escrevi para o movimento de libertação das mulheres, em Notas do Primeiro Ano, foi chamado de Mulheres do Mundo, Univos. Não temos nada a perder, a não ser nossos homens. Uma dica da unidade reivindicada no Manifesto Comunista. Trabalhadores de todo mundo, univos. Vocês não têm nada a perder, a não ser suas correntes. Essas palavras fizeram os cabelos da minha nuca se arrepiarem quando as li numa aula da faculdade, porque imediatamente pensei no quão duro meus pais, que eram pequenos agricultores, tinham que trabalhar por tão pouco. A matéria se chamava Democracia de seus inimigos, mas eu sabia que essas palavras não haviam sido escritas pelo meu inimigo. Elas levantaram em minha mente a ideia de que as coisas não precisam ser do jeito que são. Nós poderíamos nos juntar e melhorar. Certamente, se Marx estivesse aqui hoje, teríamos que alavancar sua consciência para mudar essa frase para trabalhadoras e trabalhadores de todo o mundo, em vez de trabalhadores. O alavancar das consciências veio diretamente de nossa experiência no movimento dos direitos civis do Sul e da leitura de Mao e um livro chamado Fanchen, de William Hinton, sobre a Revolução Chinesa. Eu tenho que lhes contar essas coisas porque elas são a verdade e são parte de nossa história, mesmo que possam assustá-las um pouco, porque tudo que vocês sabem sobre elas é provavelmente o que lhe foi dito por uma estrutura de poder que deseja mantê-las afastadas dessas teorias, assustando-as com a grande palavra começada em C, comunismo. À medida que os capitalistas se tornam mais organizados internacionalmente, é óbvio que, trabalhadores de todo mundo, univos, vocês não têm nada a perder a não ser as suas correntes, é mais relevante hoje do que nunca. Fronteiras nacionais significam cada vez menos. Ser americano de classe média não é mais uma garantia de uma vida confortável. A união e a organização contra esse grande poder internacional se torna uma necessidade. E vocês terão que decidir de que lado estão, de que lado você dedicará seu tempo e seus talentos. Do jeito que as coisas estão, vocês podem acabar trabalhando em um emprego de salário mínimo de qualquer maneira, com ou sem esse diploma universitário. Gostamos de pensar que qualquer pessoa que seja inteligente e ou trabalhe duro o suficiente pode subir a escada ou pelo menos conseguir uma vida boa. A possibilidade de uma pessoa poder passar para a classe acima por iniciativa e trabalho duro é provavelmente um pouco maior do que ganhar na loteria. Como os trabalhadores dos direitos civis do Mississippi gostavam de ressaltar na década de 1960, entre aspas, se o trabalho duro enriquece, os negros seriam proprietários da América, fecha aspas, sem falar nas mulheres. Estamos vivendo um tempo de grandes oportunidades para dar um grande salto à frente para a humanidade. A consciência sobre nós mesmas, como trabalhadoras, está aumentando por causa do que está acontecendo com nossas vidas. Riqueza e poder herdados estão tanto na ordem do dia quanto reinos e feudos herdados eram nos dias do feudalismo. Não há nada representativo ou democrático em nossa democracia representativa, na qual um grupo de advogados e empresários na pista administra o país a mando das frentes corporativas das famílias ricas da América.
As contradições do capitalismo, da supremacia masculina, do racismo, tanto neste país quanto no mundo, estão ficando tão nítidas que você precisa realmente fechar bem os olhos e cantar seu mantra bem alto para não as ver ou ouvi-las. O que nos falta é um objetivo claro e uma organização eficaz, um programa com uma estratégia, algo para nos unir com pelo menos uma ideia geral de como proceder. Temos que trabalhar nisso. O controle corporativo da América é tão rigoroso que a maioria das pessoas aceita o fato de que os poderosos ganham 157 vezes mais do que as pessoas que produzem os produtos, mesmo quando esses CEOs, obviamente, fizeram um tipo de trabalho pelo qual um mero trabalhador seria demitido. Os poucos peixes grandes que são demitidos são recompensados com pacotes de indenização que os manterão vivendo muito confortáveis pela vida toda. Como esses executivos corporativos, com excesso de remuneração, decidem mudar ou fechar fábricas, demitir trabalhadores ou transformar metade da força de trabalho em migrantes de colarinho azul, branco ou rosa? Onde está a democracia quando se trata do local de trabalho, onde passamos uma parte tão grande de nossas vidas e que dita muito do resto do que fazemos? Embora nem todo mundo trabalhe para uma grande corporação, são essas grandes empresas que escolhem a música para o restante do país dançar. Benefícios progressivos, como a semana de 40 horas, licença médica e benefícios de férias, foram conquistados quando os trabalhadores puderam mudar a lei e ou as políticas de empregados de grandes empresas, principalmente devido à pressão de greves e apoio popular. Trabalhadores desorganizados e trabalhadores de pequenas lojas sempre se beneficiaram dos sucessos dos sindicatos. Esses avanços conquistados pelas lutas trabalhistas estão sendo revertidos e corremos o risco de perdê-los, assim como nosso limitado e duramente conquistado direito ao aborto está sendo corroído. Insegurança e pobreza não estão mais limitadas a mulheres, pessoas racializadas e trabalhadores de colarinho azul e rosa. Nós, trabalhadores, devemos ir além da junção de mesquinhas organizações de revolta fiscal e tentar travar a assistência do governo aos pobres e desempregados como meio de solucionar nossa crise financeira. Devemos dar uma boa olhada em para onde realmente estão indo nosso dinheiro e empregos e quem está tomando as decisões. Não somos você e eu, e deveria ser. Precisamos reestruturar todo o nosso sistema para obter alguma democracia onde realmente importa. Ao assumir essa luta, os homens podem fazer mais pela libertação das mulheres do que tentamos trabalhar no movimento de libertação das mulheres. Queremos o seu apoio quando solicitarmos e esperamos que você esteja lá para apoiar. Mas sua batalha principal deve ser contra o capitalismo e pelo socialismo. Eu estaria mentindo se subisse aqui e fingisse ter todas as respostas. Não tenho, mas tenho algumas ideias sobre o que devemos fazer com base na minha participação na luta. Tudo o que sabemos do movimento vem da luta, a luta de alguém. Algumas pessoas dirão: eu li tudo sobre mulheres conquistarem o voto em um livro. Bem, ele ou ela podem ter lido o livro, mas se algumas pessoas não tivessem entrado e feito a luta, então vocês não teriam um livro para ler. E se o livro for realmente bom e contar verdades profundas, você pode apostar que alguém passou por algum tipo de luta para publicá-lo e para colocá-lo nas suas mãos. Então, se envolva. Faça você mesmo para melhorar sua própria vida e faça-o pela humanidade. A melhor maneira de fazer isso é ingressar em uma organização. Até onde sei, existem poucos lugares no país que possuem a rica tradição radical de luta e feministas radicais ativas, dispostas e ansiosas para lhe ensinar sua história e como se organizar. Se você estiver apta para ingressar em um sindicato, faça-o. Se você já está em um sindicato, seja ativa. Ou junte-se a outras organizações que trabalham pela justiça econômica e social. Se você é um estudante, participe do movimento estudantil. Isso a ajudará a combater as taxas e mensalidades e outros problemas dos alunos. Sei por experiência que nem todo mundo vai participar de um grupo de libertação de mulheres. Algumas de vocês não querem se envolver. Se você está com um pouco de medo de se envolver, tudo bem, mas não deixe que esse medo a impeça. Uma das coisas que aprendi no movimento dos direitos civis é que todo mundo fica assustado às vezes.
Você é covarde se deixar que esse medo o impeça do que precisa ser feito. A luta nem sempre é fácil e às vezes exige que você faça sacrifícios que prefere não fazer. Mas não deixe isso te impedir também. Há muitos anos atrás, eu estava me sentindo muito deprimida com todos os contratempos que estávamos enfrentando. Parecia que poderíamos perder os direitos ao aborto e tudo mais pelo qual passei minha vida lutando. Então, um dia, percebi o quanto minha vida teria sido pior sem os ganhos que o movimento havia feito. Eu ainda estaria em agonia, andando de cinto, saias e sapatos de salto alto. Ainda estaria me preocupando constantemente com meus relacionamentos com homens e não saberia o que fazer com eles. Eu me culparia por tudo o que há de errado na minha vida. E eu teria sido muito mais burra sobre o mundo e como ele funciona. Minha vida teria sido menos rica, menos interessante. Eu não teria a satisfação de saber que isso serve para alguma coisa, que faz parte da grande luta em andamento para libertar as mulheres e a humanidade das opressões que nos impedem de realizar nossos melhores sonhos. Também quero essa experiência para você. Exorto você não apenas a estudar a história de nosso movimento de libertação, mas a doar seu tempo, energia e dinheiro para organizações que lutam pela justiça. Lutem, irmãs! A Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão é a mais antiga organização de mulheres do Afeganistão que luta pela liberdade, democracia, justiça social e secularismo. Nossas atividades políticas incluem a publicação de nossas revistas e artigos e a mobilização de mulheres para obter essa consciência e se juntar à nossa luta. Nossas atividades sociais estão fornecendo educação às mulheres, não apenas aulas de alfabetização, mas consciência social e política sobre seus direitos e como alcançá-los, ajuda de emergência, criação de orfanatos e atividades relacionadas à saúde. Alavancando a consciência política das mulheres, queremos organizar as mulheres em uma luta resiliente. Estamos lutando por uma sociedade independente, livre e democrática, baseada nos pilares da justiça social e onde mulheres e homens sejam iguais em todos os aspectos. O caminho até isso é longo e difícil, e é uma tarefa enorme mobilizar e organizar as mulheres em um grande movimento, mas acreditamos que não há outra opção para atingir esses valores. A liberdade das mulheres, para nós, é a nossa participação em todas as esferas da sociedade, baseadas na independência, democracia, secularismo e justiça social. É a nossa completa igualdade com os homens em todos os aspectos. Essa liberdade e igualdade está ligada diretamente à política e à sociedade. Somente uma sociedade livre de ocupação e do vírus misógino fundamentalista, onde a democracia e a justiça social são implementares, pode romper as cadeias de violência contra as mulheres e acomodar a completa liberdade e direitos das mulheres. Entrevista realizada por ativistas do Movimento de Mulheres Curdas, com Samia Walid, ativista da Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão. E com isso eu finalizo essa leitura. Se vocês quiserem apoiar o canal, existe o apoia.se/Mulheres Lendo Juntas ou o Pix mulhereslendojuntas@gmail.com. No Linktree/Mulheres Lendo Juntas, vocês também têm acesso às redes sociais, aos agregadores de podcast, ao mapeamento de escritoras, ao acervo virtual de ficção e teoria feminista, assim como indicações de filmes, documentários e curtas feitos por mulheres sobre a realidade das mulheres, disponibilizados gratuitamente no Libreflix e no YouTube. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.